Fala galera, de boa? Kevin na área, vamos para mais um vídeo? Antes de tudo eu queria ponderar aqui para vocês que esse provavelmente é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Então fica até o final do vídeo, se você quiser sinta vontade para assistir ele mais de uma vez. Quero falar outra coisa aqui para você, se você estiver assistindo pelo celular, clique nesses três botõezinhos que ficam daqui desse lado e aumenta a velocidade de reprodução. Esse vídeo provavelmente vai ser longo, então assim fica melhor a sua experiência. Se você estiver pelo computador, vai ter uma engrenagemzinha que fica mais ou menos desse lado aqui, clica lá e muda a velocidade de reprodução, acelera aí. Beleza? Eu sei que tempo de estudante é meio complicado, né? Então, pensando em vocês, essa é a dica. Show de bola! Então vamos lá, vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira vai ser eu falando do meu ensino fundamental, que vai ser bem rapidão. E a segunda vai ser falando do meu ensino médio, que lá no ensino médio também tem outras partes. Eu vou dividir em primeiro e segundo semestre e a minha semana antes do Enem. Fechou? Então vamos pra lá. Minha rotina para passar para medicina foi mais ou menos assim no ensino fundamental. Naquela época eu não gostava muito de estudar, eu ficava ali muito meio que jogando no computador, aquele CSzinho maroto, a minha galera que eu curtia pra caramba. Ainda era meio menino, assim, não tinha muita consciência das coisas e queria aproveitar a minha vida. Eu ficava assistindo série e tal. Ficava de boa na minha. Eu tinha minhas notas lá, tudo ok. Nunca fiquei de recuperação, nunca reprovei. Mas eu também não era aquele aluno de destaque da sala que depois eu consegui me tornar. No nono ano foi quando as coisas começaram a mudar. Eu entrei no colégio militar no sétimo ano e meu pai começou a falar comigo em relação aos jogos, falando que eu tava despendendo muito tempo para aquela atividade. E ele me conscientizou, de certa forma ele meio que me proibiu assim de jogar, dizendo ele que eu tava jogando muito e que tava até meio viciado, né? Tá bom, entendo, coisa de pai, né? Mas foi ótimo pra mim. No início, sei lá, eu entendi o que ele queria, mas mesmo assim, né? Era o meu momento de lazer. Eu confesso que às vezes eu dava uma exageradinha, mas é coisa de adolescente, né? Beleza. Meu pai tinha meio que me proibido de jogar, eu tava sem nada pra fazer. Falei o quê? Tô sem nada pra fazer, vou estudar. Fui, peguei os livros assim e comecei a me dedicar aos estudos no nono ano. Muita gente começa a se frustrar em relação aos estudos porque ela não tem aquele senso de recompensa, ela não consegue ver os resultados quando ela tá se dedicando bastante. Às vezes ela fica ali 2 meses estudando um conteúdo, faz uma prova e não consegue ver resultado naquilo. Isso eu concordo que é muito frustrante. No meu caso, lá por eu estudar no colégio militar, lá existe uma espécie de honraria que chama Alamar, que todo bimestre tem uma solenidade que eles dão Alamar para aqueles alunos que conseguem uma nota geral igual ou superior a 9 e com uma nota de corte de 8,5 para cada matéria. Aí no terceiro bimestre do nono ano foi quando eu consegui meu primeiro Alamar, foi quando eu vi os frutos de todo aquele momento de deserto que eu fiquei só estudando, de toda aquela metanoia, né, de mudança de mentalidade. Isso me deu um gás, me incentivou pra caramba a continuar estudando, principalmente porque por eu ter conseguido pela primeira vez na vida o meu Alamar, meu pai foi e me levou para comer um sanduichinho, né? Que é uma motivação melhor do que comida pro estudante. Para, né, velho? Comida é a melhor coisa que tem. Aí no nono ano foi mais ou menos isso. Eu consegui também pegar o Alamar no quarto bimestre e reforçou novamente aquele sentimento que eu tava sentindo de recompensa, de saber que eu tava no caminho certo. Quando eu cheguei no ensino médio, parece que o bicho tinha criado outras cabeças, né? Porque ficou tudo mais difícil. Ensino médio, vocês sabem, provavelmente a maioria do meu público aí tá no ensino médio e tem noção, né? Você sai do nono ano, vai pro primeiro, é muito mais matéria, tem muito mais cobrança, você já começa a focar verdadeiramente nos estudos, a pensar no seu futuro. Então é um momento de muita mudança, muito pensar. Vou dividir aqui no primeiro, segundo e terceiro ano para ficar showzinho para vocês, beleza? Novamente, se você não tiver aumentado a velocidade de reprodução, se você quiser, só te recordando aí, beleza? O meu primeiro ano, ele foi um período assim de mais de adaptação. Então eu defini que eu ia estudar umas 6 horas por dia de tempo bruto, né? No líquido acabava sendo consequentemente um pouco menos, porque fazia umas pausas para ir ao banheiro, comer, aquela coisa, toda aquela ladainha, né? Porém, o como que eu estudava, que eu acho que é o mais importante para vocês. Nessa época, eu fiquei estudando bastante pelo Descomplica. Eu pegava o conteúdo que os professores ministravam durante a aula, eu tava vendo lá no colégio, e trazia aqui para casa para eu poder aprofundar. Eu pegava e lia os livros, pesquisava mais na internet para poder aprofundar. Usava também a plataforma do Descomplica para eu poder ver as videoaulas dos professores que são um dos mais tops do Brasil. Aconselho bastante você que está estudando em casa e que não tem condições de fazer um cursinho ou simplesmente está no ensino médio, assina a plataforma do Descomplica, ela é fenomenal, não estou sendo pago para fazer essa propaganda, mas ela me ajudou bastante e eu sei que se você se dedicar, se você tiver disciplina, você consegue ter ótimos resultados só estudando de maneira online. Outra coisa bacana que eu já disse até aqui em outros vídeos é a questão da organização e da disciplina. Quando você monta o cronograma, isso te ajuda a ter mais foco, você consegue se organizar melhor e tem uma disciplina que você nem vai se conhecer. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo uns cronogramas que eu montei quando eu estava no ensino médio, para que sirva de inspiração assim, para você montar o seu próprio. É muito fácil de você montar um cronograma. Você entra aqui no Word
e monta lá, faz uma tabelinha e só vai preenchendo. Se você quiser, tem vários modelos também na internet, só correr atrás de procurar aí, é muito fácil, tá bom? Se eu achar uns bacanas também, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Partindo agora para o segundo ano do ensino médio, foi onde eu aumentei mais a minha intensidade. Eu comecei a fazer um cursinho, era todo sábado, mais ou menos das 1h30 da tarde até as 6, 7 horas, que eles me passavam as matérias mais principais, assim, as mais importantes do Enem, tipo biologia, física, química, redação. Redação a gente fazia lá semanalmente. E lá foi onde eu aprendi aquele básico da redação, que eu falei no vídeo anterior. Se você ainda não tiver assistido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir. O nome é Como eu consegui tirar 960 duas vezes na redação do Enem. Aqui no segundo ano, consequentemente, eu tive que adaptar novamente meu cronograma. Eu passei a estudar mais ou menos 8 horas por dia. Sim, é interessante que você estude todos os dias, mesmo no final de semana. E óbvio que você vai adequar isso à sua realidade. No meu caso, eu não trabalhava. Graças a Deus, meu pai nunca precisou me pedir para eu começar a trabalhar. Ele sempre me apoiou a ficar mais nos estudos. Então eu consegui dedicar muito tempo da minha vida a estudar. E eu quero que você use a minha imagem no máximo como inspiração, tá? Eu não sou um modelo perfeito, tô sempre querendo melhorar e eu quero que você adapte isso à sua realidade. Isso aqui mesmo é só para te dar um norte. Aqui no segundo ano eu comecei a estudar também inglês, porque como eu não sou muito fã de espanhol, e eu sempre gostei bastante do inglês, eu optei lá na hora de me inscrever no Enem fazer a prova de inglês. Então eu tive que dedicar um tempo do meu dia para estudar inglês, porque eu tinha feito na verdade um ano de cursinho, só que, tipo assim, um ano você sabe que não dá para aprender muita coisa, né? Foi muito bom. Acho que se eu tivesse feito esse cursinho por mais tempo, hoje eu estaria melhorzinho assim no inglês. Mas enfim, eu também determinei horários para os meus finais de semana exclusivo para redação simulado, a correção de simulado e um espaço de tempo para eu desatrasar aquelas matérias que eu não consegui estudar por alguma eventualidade que ocorresse no dia. Então vamos lá, coisas importantes que eu tenho para ponderar aqui. Redação, muito importante, já falei bastante aqui no canal. Não deixe de fazer redação pelo menos uma vez na semana. Outra coisa, simulado é muito importante para você praticar, para você estar ali naquele ambiente, nas condições de temperatura e pressão de uma prova. É bom você cronometrar, escolher. É legal você escolher legalzinho o simulado. Tem bastantes na internet. Ou senão você pega simplesmente uma lista de conteúdo, uma lista de exercícios da internet e faz. Fundamental também é você corrigir os seus erros. Pensa comigo aqui. Suponhamos que você está no cursinho e você ainda não passou para o curso que você quer. Você ainda não passou pelas questões que você sabe ou pelas questões que você não sabe? Pois é, pelas questões que você não sabe. Portanto, é fundamental que você estude também aquilo que você não... Exatamente, você ainda não obteve a sua aprovação pelas coisas que você não sabe. Por isso que é fundamental você fazer esse diagnóstico dos seus erros para você conseguir estudar as matérias que você está tendo dificuldade. E essa ideia de deixar um horário designado para você desatrasar suas matérias está mais pautado em uma questão de previsibilidade e antevisão. O comediante Nando Viana tem uma frase que eu acho fenomenal. A vida não tá nem aí pro seu planejamento. Por isso que você já tem que deixar espaços assim. Frequentemente vão ocorrer eventos na sua vida que você vai ter que deixar de lado os estudos para ir lá e correr atrás disso. Além do curso aos sábados, eu continuei sim estudando pelo Descomplica, eu não parei. Dá licença, deixa eu só beber uma água aqui que a Anápolis tá muito quente. Então talvez vocês estejam se perguntando aí, Kevin, como que você era no colégio? Cara, eu era um garoto normal que só gostava de estudar e que levava isso a sério. Então, assim, na troca de professores, por exemplo, eu ficava fazendo exercício, eu ficava lendo alguma coisa que era do meu interesse, que é me agregar a algo, ou ficava revisando alguma matéria super importante. Essas coisas assim, mais do tipo. Outra coisa que eu também achei massa era que eu ficava uns 15 minutos do intervalo, assim, normalmente quase todo dia, lá na biblioteca. Eu aproveitava, pegava esses 15 minutos assim para estudar algo, para revisar, fazer exercício, fazer as listas que os professores passavam. Então, assim, você pega 15 minutos e em um dia parece ser irrisório, mas você soma no decorrer de um ano, aí acaba fazendo uma diferença bem boa, viu? Agora sim, o terceiro ano, vamos lá? E esse ano foi tenso, viu? Teve mudança pra caramba. Vou dividir em primeiro, segundo semestre e uma semana antes do Enem, fechou? E no final vou deixar uns insights aí de mindset pra vocês, que eu sei que vocês curtem. Nessa época eu percebi que eu ia precisar aumentar minha carga horária de estudos, então eu subi pra 9 o meu tempo bruto de estudo diário. Aí eu começava das 2h30 da tarde e ficava mais ou menos ali até as 10, 11 horas da noite. Fazia alguns intervalozinhos ali para ir lanchar, ir ao banheiro. 5h30 mais ou menos eu saía com minhas cachorras para dar uma espairecida também, para não acabar se tornando a longo prazo uma atividade entediante, né? Aqui no terceiro ano eu parei de fazer aquele curso aos sábados. Eu fiquei estudando realmente só em casa, pelo Descomplica, pelos livros e pela internet. Além disso, eu comecei a fazer uma específica de redação da professora Thalita Maciel, daqui de Anápolis, da minha cidade, que me ajudou bastante, principalmente em relação a repertório, em relação a tempo. E eu fiz essa específica durante o ano todo. O segundo semestre foi o que mais mudou. Foi quando eu entrei numa específica de matemática de forma estratégica. Por quê? Porque normalmente as pessoas deixam de lado a matemática.
Eu sabia que ela era a matéria que dava maior nota TRI. Portanto, eu decidi focar nela, que eu ia me sair melhor do que a maioria das pessoas. Continuei fazendo a específica de redação, só que nesse período que eu entrei na específica de matemática, como lá nesse ambiente, que era um cursinho, na verdade, que disponibilizava essa específica, lá tinha uma sala de estudos e, portanto, eu decidi ir para lá todos os dias e ficar estudando por lá. Tem uma coisa que se chama disciplina extrínseca. Se você tem dificuldade em ficar focado nos estudos, se você tem dificuldade em ficar longos períodos estudando, procure um ambiente assim, de biblioteca, ambiente que tenha muitos estudantes. Se você tem a oportunidade de frequentar esses lugares, vá para lá e aproveite, porque lá você vai conseguir ficar mais imerso nos estudos, isso vai te ajudar bastante. Em setembro eu comprei um iPad para poder acompanhar e ficar fazendo os exercícios que o professor Gilberto Augusto, inclusive eu indico que vocês sigam ele tanto no Instagram quanto no YouTube, estava disponibilizando para questões escolhidas às dedos com conteúdos que mais caíam no Enem. Por isso, nessa época, eu foquei muito em fazer lista, vários exercícios. Eu estudava teoria apenas daquilo que eu ainda não dominava. A minha estratégia foi estudar matemática e estudar os conteúdos que mais caíam no Enem, que eram mais relevantes. Inclusive, eu vou tentar deixar aqui também na descrição um arquivo com os conteúdos que mais caem no Enem. Nessa época, mais lá pro final de setembro, eu comecei a pegar as aulas do cursinho realmente e fazer os simulados que eles estavam disponibilizando todo final de semana. Aí lá nesse cursinho, uma semana antes do Enem, eles programaram para ficar essa semana toda só estudando aquilo que ia cair no primeiro dia do Enem. Então a gente ficou fazendo mais exercício, vendo aquilo que era mais importante, fazendo muita redação também que era essencial. Nessa época eu tava dormindo muito pouco, eu praticamente estava vivendo no cursinho. Eu chegava lá às 7 da manhã, ia embora mais ou menos 9, 9 e meia. Aí quando eu chegava em casa, eu só ia lá e depois voltava aqui pra mesa pra fazer mais algumas coisinhas. Ia dormir lá pra 11 horas, mais ou menos isso. Mas Kevin, você não tava no terceiro ano? Como assim você ficou indo pro cursinho, rapaz? Pois é, galera, nessa época eu tive que fazer uma escolha. Ou ficar indo pra lá, que era algo focado no Enem, ou continuar indo pro colégio e ficar nos conteúdos lá que eu já sabia e ficar na mesma sala com uma galera que às vezes não tava com tanto empenho assim quanto eu, né? Então eu optei em faltar praticamente o quarto bimestre inteiro do meu colégio. As pessoas, inclusive, estranharam quando eu comecei a faltar, porque eu não costumava faltar. Do nada, o cara some assim do colégio, o que que aconteceu, né? Mas foi uma experiência muito bacana, eu gostei. Eu faltei também porque eu já praticamente dominava aquele conteúdo que estava sendo passado. Então só fui lá no colégio para fazer as provas e ir embora e voltava lá pro cursinho onde eu estava. Pois é, essa decisão para mim valeu muito a pena porque eu tinha me programado para ela, né? Tipo assim, eu já tinha o domínio dos conteúdos, então tava tranquilo. E eu sinto que faltar esse quarto bimestre quase que todo lá do meu colégio não me prejudicou em nada, porque, por incrível que pareça, eu fui com 10 em tudo no meu boletim, de todas as matérias, foi incrível. E na semana posterior a essa, a gente ficou assistindo os conteúdos mais referentes ao segundo dia do Enem, então não mudou muita coisa além dos conteúdos que estavam sendo passados. E foi mais ou menos isso. Então essa foi a minha história com os estudos, gente. Vocês viram a história desde lá do ensino fundamental até aqui o Enem, então acho que deu até para vocês me conhecerem um pouco melhor. Você deve estar se perguntando aí agora. Mas Kevin, como que você conseguiu tudo isso, menino? Pois é, galera, não foi fácil. Foi um momento muito difícil, de muitas decisões, muitas escolhas, né? A própria palavra decisão já mostra que você vai ter que fazer uma renúncia, né? A cisão, você vai ter que cortar algo. E no meu caso, eu consegui ficar acordado. A dica é, toma 2 litros de café por dia. Não tô brincando, não faz isso não, senão você vai morrer. Mas um cafezinho me ajudou, sim. E outra coisa, eu tinha um propósito que pra mim era inabalável. Eu queria muito ver o sorriso dos meus pais, o sorriso dos meus familiares e o contentamento de todos. Então busquei essa aprovação quanto antes. E pra mim valeu totalmente a pena. Mas na verdade o principal agente que me deu força, que me deu garra pra continuar nisso foi Deus, cara. De verdade. Ele é o autor de tudo que eu consegui. Ele que me deu forças. Ele que me ajudou bastante. Ele que me ajudou nas minhas escolhas, nas minhas renúncias. E eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse por ele. Então eu quero deixar aqui pra vocês agora um insights assim de mindset que eu acho muito importante pra você que é estudante. Primeiro, flexibilidade. Acho que você percebeu que eu mudei muito a minha rotina de estudo durante esse tempo. Por conseguinte, eu precisei mudar muito minhas estratégias, meu cronograma. Então você precisa ter essa flexibilidade, você precisa ter essa humildade, você precisa deixar o seu ego de lado para você conseguir perceber onde que você tem que melhorar, onde que você tem que fazer as mudanças necessárias para você conseguir angariar sua aprovação, para você conseguir evoluir cada vez mais. Outra coisa, não há estratégia perfeita, há apenas aquela que melhor lhe serve no momento em que você está. Pois é, galera, nesses 3 anos eu aprendi muita coisa, não apenas em relação a estudos, mas sobre vida. E principalmente nos estudos é assim, você sempre terá algo a aprender, então algo para o seu benefício próprio. Abandone aquele pensamento de eu já sei, e keep growing, keep learning, keep walking. Só não pare. Vamos juntos nessa aí com a sua aprovação. Valeu? Obrigado aí por ter ficado até o final do vídeo.
Patrocine aí o canal com o seu like, com o seu comentário, inscrevendo-se no canal. Espero que você tenha gostado. Se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo falando sobre como eu resolvi o meu Enem. Então, assista os outros vídeos aí do canal e valeu, galera!